Nessa maratona política que nós estamos fazendo aí, entrevistando candidatos, autoridades que vêm a Juara, hoje é o dia de nós conversarmos com o filho da terra, Marcos Marrafon, Marquinho Marrafon. Marquinho que estudou no Senec, filho do Dr. Marcos, que saiu daqui para estudar Direito na UFMT, onde foi o primeiro colocado no vestibular do ano em que prestou vestibular. Então hoje nós vamos conversar com esse cara que conhece Juara. Vamos saber quais são as intenções, as possibilidades e o que o Marquinhos pode fazer por Juara se ele for eleito deputado federal. Marrafon, né, é o nosso convidado de hoje, junto com os colegas aqui da TV Juara, Grupo Amplitude, né? Quem é o Marcos Marrafon? Eu sou um estudante, um filho de Juara, desde o ano de 1985, quando meu pai veio para cá, ele é médico, o Dr. Marcos Marrafon, do Hospital São Lucas, a dona Miriam, e um filho de Juara que construiu a vida aqui, que passou a infância aqui, a adolescência, foi estudar fora e agora está voltando como deputado federal diplomado. Nesse período, sempre digo, nós fizemos aqui, estudei na Escola Estadual Oscar Soares, todo o ensino fundamental. Depois fui para Cuiabá, em Cuiabá, ensino médio, Direito na UFMT, mestrado e doutorado na Universidade Federal do Paraná, em Curitiba, e terminei meu doutorado em Roma. E é por isso que eu acredito na educação, porque a educação transformou minha vida. Hoje eu sou um advogado, professor universitário, digamos que eu prosperei na vida, fui muito bem sucedido, e o que me levou a isso é a educação. A educação que começou com os grandes mestres aqui de Juara, para mostrar que a escola pública do estado de Mato Grosso pode sim formar excelentes profissionais que podem sair de Juara, de Juína, de Tangará, de Campo Novo, de Barra do Garça, de Alta Floresta, de Cuiabá, e chegarem a Roma. E terem sucesso. Bom, Marcos, você já tem uma participação na política, né? Desde lá do Senado, aí no governo do estado, né? Exatamente. Eu retorno para Mato Grosso, já vindo de Brasília, com o escritório estava em Brasília, justamente para ser secretário de Estado. Fui secretário de Planejamento, secretário de Educação. Antes estive na comissão de especialistas do Pacto Federativo para discutir o novo Pacto Federativo e também atuo junto ao Poder Judiciário. Então, o que eu tenho dito é que tenho aí muita experiência para atuar junto aos 3 poderes da República. E a gente saiu daqui, né, encarando todos os desafios. Aliás, nós encaramos os desafios para vir para cá. Eu sou da época que não tinha nem telefone com fio em Juara. Eu tinha o posto da Telemate. Então a avó da gente ligava de São Paulo, tinha lá o menininho do posto que ia e dizia assim: olha, daqui 1 hora vai ligar de volta, retorna lá no posto. Então quem já encarou todo aquele período, todas aquelas dificuldades, não tinha um palmo de asfalto, né, a energia elétrica precária com os motores, às vezes acabava às 11 da noite, não tinha a cidade, a Avenida Rio Arinos não era asfaltável, eu já morava aqui. Eu fiz a minha primeira comunhão aqui, nesse período eu lembro que começou a asfaltar a Avenida Rio Arinos quando eu fiz a primeira comunhão. Então a gente ia de bicicleta, às vezes chegava com a roupa branca, com um pouquinho de piche. Então é uma história muito linda que nós temos aqui na nossa família, na Rádio Tucunaré, eu que apertei o dedo para inaugurar e que se transformou numa história de sucesso também fora de Juara, né? A gente foi para lá, conquistou o mundo e voluntariamente, por escolha, não por falta de opção, a gente volta para casa para estar aqui. E nesse contexto é que eu me tornei, hoje, deputado federal diplomado. Eu disputei as eleições passadas, tinha ficado de suplente, aí houve a cassação do deputado Nery Geller, fizeram a recontagem e aí me convocaram, o tribunal me convocou e deu o diploma de deputado federal. Nos próximos dias aí a gente deve ter a posse e o que eu posso dizer é que Juara pode ter orgulho que tem um deputado federal e um deputado federal de verdade. E diplomado, Marrafon, nesses últimos meses agora do ano, né, quais as metas de trabalho, né, que serão feitas aqui para Juara? Nós temos aí muitas boas perspectivas. Por quê? É um período curto, são apenas 5 meses, né? O mandato vai até fevereiro, mas é um período muito importante, porque é o período de discussão da lei orçamentária do Brasil. Então é o momento que nós temos as possibilidades de encaminhar emendas à Juara e também lutar por recursos públicos na área, por exemplo, das creches para encaminhar aos municípios e da educação integral, que é a educação do dia todo. Uma bandeira que eu defendo com muita força é a creche integral, a creche do dia todo. Por quê? Ela vai fazer com que as mães tenham um lugar para deixar a criança sem precisar gastar, às vezes, metade do salário com uma cuidadora.
Então é um momento muito importante. E já falando das emendas para Juara e das lutas que nós vamos ter, nós temos aí algumas bandeiras importantíssimas. Casas populares para Juara, habitação é um tema importante e é recurso muitas vezes federal. Nós somos programas federais que cuidam disso. Então é um campo que eu vou lutar muito e vamos designar recursos para que haja um programa de casas populares em Juara. A revitalização das avenidas principais, aí das entradas da cidade, né, a duplicação até a Crivale, a duplicação até o Corgão ali na entrada da Baiana. Então é uma política muito importante que nós vamos implantar. E vamos continuar lutando, né, pela expansão do asfalto. Nós sabemos que tem a saída até a Alta Floresta, ali pelo Jaú, o asfalto já começou, já está indo bem, mas são etapas anuais, então precisa de recursos e emendas. Nós já temos esse compromisso de colocar emendas também na saída para Nova Monte Verde, passando ali com asfalto para Águas Claras, para Paranorte, já iniciar isso, encaminhar recursos para iniciar. E a saída da Beira Rio para Arajuruena, são as 3 grandes saídas que a gente vai estar lutando para trazer o asfalto e o desenvolvimento. Agora, nessa questão das creches, né? A gente sabe que a creche é municipal, né? Você é um deputado federal. Vai ter que carregar recurso, mudar alguma coisa. Não seria só para Juara, seria naturalmente para o Brasil inteiro, né? Exato. O deputado federal ele atua pelo Brasil. Mas eu serei deputado estadual, aliás, deputado federal por Mato Grosso. Então, o deputado federal por Mato Grosso, naturalmente, busca os recursos para o seu estado, né? Então, a gente tem 2 maneiras de você ajudar com as creches. Alocando recursos no orçamento geral e depois batalhar junto ao MEC com a prefeitura para que o Ministério da Educação faça o convênio com o município e faça o repasse dos recursos. Isso você faz por meio de indicação e pela luta política em Brasília. Já é um compromisso que nós temos. E também você pode fazer por emenda impositiva direta. Você pode encaminhar a emenda impositiva à prefeitura, a prefeitura faz um convênio e constrói a creche ou dá manutenção para a creche em tempo integral. Então, assim que funciona, são as 2 maneiras, por indicação ao Ministério da Educação ou por emenda impositiva. Em relação a esse projeto de casas populares, né, a gente sabe que muitas famílias precisam e tudo, como que o senhor vê aqui para Juara e a região? Eu acho que ele é importantíssimo. Juara está crescendo muito, a cidade está ganhando um novo porte, é um momento de desenvolvimento. Vamos dizer assim, 20, 30 anos que a gente sonhou com esse momento de chegada, onde Juara se torna aí uma das grandes cidades do estado de Mato Grosso, e isso fez com que faltam casas, o aluguel está caro, então a gente precisa fazer um programa habitacional de pelo menos 2.000 casas imediatamente para toda a região, para atender, né, não só as pessoas que já estão, mas possibilitar o crescimento da cidade. E junto com a mão de obra, vem o quê? Vem indústria, a economia gira, vem desenvolvimento, o agro já chegou, vai expandir, então nós temos a concepção de que a política de habitação ela é importantíssima e a nossa meta é contribuir para que haja pelo menos 2.000 novas moradias na região de Juara. Marcos, muito se fala, né, na educação e transformação do Brasil pela educação, né? Mas parece-me que pouco se faz, né? Você vai ser uma voz meio solitária, né? Mas não vai deixar de ser guerreiro, né? Com certeza. As pessoas dizem, mas a educação demora muito, é em longo prazo. Não é. E a minha história prova isso. Eu gosto de dizer que o exemplo arrasta e não é só falação. Então, quando eu falo da educação integral, que eu defendo a educação o dia todo, eu falo também e mostro que eu já fiz 40 escolas integrais em todo o estado. 2 em Juara, uma entre elas a Escola da Uri Riva. E as escolas integrais agora se tornaram um modelo de desenvolvimento do mundo. O próprio governador Mauro Mendes incentivou, apoiou a continuidade desse programa e está tornando mais escolas integrais, porque ele sabe que é assim que ele vai melhorar os índices da educação. Nós estamos juntos nessa parceria. Outra coisa que eu já fiz foram as escolas militares. Juara teve uma das primeiras escolas militares do programa de interiorização, na época que eu era secretário, à medida que a gente priorizou esse modelo de ensino também. Não só, mas também, ele tem que ser complementar à rede. Então, eu acho muito importante, e isso foi feito em muito pouco tempo. Eu fiquei em menos de 22 meses, né? Não deu 2 anos de secretário. E em 2 anos eu fiz 40 escolas integrais, 8 escolas militares, revitalizei mais de 200 escolas. Posso citar aqui a reforma na escola Luísa Nunes, ou seja, a gente fez ela todinha, a reforma, eu vim inaugurar a reforma, fizemos quadras de esporte, mais de 20, 30 quadras de esportes em todo o estado, entregamos mais de 2.000 aparelhos de ar-condicionado e postos de transformação. Por exemplo, a escola Iara, até hoje não tinha
Até a minha gestão não tinha ar-condicionado. A comunidade ali do Jardim América e da Escola Iara sabe que foi um Marrafon, Marquinho Marrafon, que foi lá pessoalmente levar o ar-condicionado para a Escola Iara. Então dá para fazer muito pela educação. Agora o que nós vemos é que os nossos deputados federais, os outros 7, e que eram 8 até outro dia, não estão nem aí para isso, não estão debatendo esse tema. E eu consigo provar também, porque eu gosto de falar e provar para isso. Por quê? Olha só. A merenda escolar não tem reajuste há 4 anos, desde 2018. A merenda escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é eminentemente federal. Nenhum deputado, inclusive aqueles que se dizem vinculados à educação, estão lá lutando pela melhoria do valor da merenda escolar. E sabe o que está acontecendo? As escolas que antes tinham um arroz, feijão e uma carne, ou um macarrão e uma carne, ou seja, sempre, né, uma comida que dá sustância, uma coisa mais robusta, está trocando a alimentação adequada por bolacha. Como que você vai fazer uma escola o dia inteiro dando bolacha para as crianças? E a nutrição? Não é a alimentação adequada. Uma bolachinha para distrair de vez em quando, tudo bem. Mas as pessoas precisam comer arroz, feijão, carne, macarrão, comer comida boa, né? Então, como que você vai manter a merenda escolar numa escola sem aumento há 4 anos, com essa carestia que houve? Todo mundo sabe, basta ir ao mercado, tanto que subiu o arroz, a carne, e a merenda não teve reajuste. E nenhum deputado federal brigou, levantou essa voz, porque o deputado federal ele tem que ser de verdade, ele tem que fazer políticas estruturantes, lutar pela merenda, melhorar o valor do transporte escolar. Os municípios estão sofrendo muito com isso, e não, o que eles fazem? Muitas vezes se vendem por emendas. A emenda é importante, tem que trazer recurso, mas não pode ser tudo, e o cara não pode se vender. Se vende por emenda, e aí então pega uma migalha no orçamento público, e fica quieto nas grandes questões. Eu não vou fazer isso. Eu vou trazer as emendas e não vou deixar de levantar as grandes questões. Já vim aqui em Juara desde 1985, que eu moro aqui, que a minha família está aqui, que se estabeleceu. Ora, não sou filho de pai assustado nem de burro afugentado. Nós vamos lá lutar contra o mecanismo e não tem esse negócio de se vender a troco de emenda, não. Tem que ser deputado federal de verdade, porque isso me revolta, Paris. Me revolta não ter tido nenhum aumento da merenda escolar, porque isso afeta diretamente as crianças na escola e a saúde das crianças. Depois que ficar doente, vai gastar mais dinheiro lá no posto de saúde, ou seja, gera uma cadeia negativa e aprende menos. Criança tem que estar bem nutrido e não pode, no país, ficar 4 anos, no meio dessa inflação que teve, dessa alta dos preços, ficar sem reajuste de merenda. Até porque você já conhece os bastidores de Brasília, né? Exatamente, eu já estive lá, já, vamos dizer assim, venci lá e não tenho medo de enfrentar o pessoal lá. E como tem uma boa formação, a minha perspectiva, inclusive pelo partido, é que eu vá para a Comissão de Constituição e Justiça. É o que eu falo, não basta ser deputado federal, você tem que ter coragem, tem que ter prestígio e estar preparado para os grandes debates, porque são 513 deputados. O que acontece é que às vezes a gente não valoriza o voto federal, põe qualquer um lá, ele vai lá, fica quietinho, não consegue falar, tem até vergonha. Muitas vezes porque não tem condições, porque não está preparado para debater. Brasília é difícil, o pessoal lá é muito duro, então precisa ir com a mesma firmeza e precisa estar preparado. Como eu sempre digo, olha só, quando nós vemos o Poder Executivo, o governo federal brigando com o Supremo Tribunal Federal, que é uma coisa que está aí sempre em voga, essas tensões. Isso é culpa da falência do Legislativo, que não tem deputados federais preparados para colocar limites no Executivo e no ativismo judicial. Eu escrevi mais de 4 livros sobre isso, 57 artigos científicos. Ou seja, o nego não vai querer me enganar de qualquer maneira lá não. Nós vamos para cima e vamos mostrar que Juara sim, que um filho de Juara tem o seu valor e vai vencer em Brasília também. E as considerações finais, Marcos? Então, o que eu quero dizer a toda a população juarense, toda a região do Vale do Arinos, que desde sempre nós estamos aqui na região, ajudamos a construir esse desenvolvimento. Tive que sair para estudar, mas o bom filho a casa torna. Recentemente tem mais de 3 visitas aqui. A nossa família ainda tem as raízes aqui, tem chácara, tem as propriedades, ou seja, a gente está cuidando da região e nós estamos preparados para ser deputado federal. Sou ficha limpa de verdade, combati a corrupção na Secretaria de Educação nos momentos mais difíceis. Também, tudo que eu falo de defesa das creches e daquilo que a gente comentou como proposta, tem condição de fazer e eu já fiz. Eu falo de escola integral, eu fiz 40 em menos de 2 anos. E também estou preparado para esses grandes debates, para assumir com coragem a representação do Vale do Arinos, de toda a região noroeste, lá no Congresso Nacional. Por isso, eu peço que cada um avalie, se pesquisar, busque nas redes sociais, @marrafon2323, e para deputado federal é o primeiro voto da lista. Valorize, é um voto muito importante, não deixe ele
ele ficar para depois, estude, que eu tenho certeza que vocês vão votar em Marrafon, deputado federal número 2323. Eu peço o voto carinhosamente para cada um de vocês. E finalizando aqui essa entrevista com o Marquinhos, né? Para nós aqui é o Marquinhos, né? Para Mato Grosso é o Marrafon e vai ser para o Brasil, se Deus quiser, né? Por ser um filho de Juara, a gente torce por isso naturalmente. Eu sei que você já é inscrito no canal, né, Marquinhos? Mas vamos pedir pro pessoal aí, quem não for inscrito, entre lá, YouTube/Show de Notícias, deixa o seu like, joinha, joinha, joinha sempre e se inscreva, né, Marcos? Exatamente, YouTube/Show de Notícias. Vamos lá, deixar o joinha, deixa o seu like, tamo junto acompanhando as notícias aqui de Juara por lá. Obrigado. Tamo junto.